Professor Postulando nas aulas remotas. Vamos à nossa atividade 39 de matemática do 7º ano. Vamos estudar a área de algumas figuras planas, o volume do cubo e o volume do paralelepípedo, o bloco retangular. O que é a área de uma figura plana? É um valor numérico positivo, associado a uma região limitada, corresponde ao preenchimento desta região. Em geometria, é o valor da medida de uma superfície, a área de um terreno, a área do triângulo, a área do quadrado, a área de uma praça, etc. Aí você vê algumas figuras planas, tá certo? Com preenchimento. Esta é a área da figura, tá? Como se calcula a área? A área de uma figura é a medida equivalente à sua superfície. Para calcularmos a área de uma superfície, geralmente nós multiplicamos a base pela altura do objeto. Qual a unidade padrão de medida de área? Pelo Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão usada para expressar uma medida de área é o metro quadrado. As unidades de medida de superfície. As unidades mais utilizadas para medir a superfície são o metro quadrado, o quilômetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Tá? E a gente toma como referência sempre o metro quadrado. Aí abaixo você vê as unidades, tá? De medida de superfície. Tá certo? O metro quadrado é a unidade fundamental, tá certo? Como referência o metro quadrado e as outras unidades. O decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. À tua esquerda, tu tens o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Agora nós vamos aprender a calcular a área de algumas figuras planas. A área do quadrado e do retângulo. Nós temos aí um retângulo e um quadrado, ok? A área do retângulo é dada por base vezes a altura, novamente. A área do retângulo é dada por base vezes a altura. Então, o comprimento mede 4 centímetros e a largura mede 2. Então, 4 vezes 2, 8. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Tá? Cada quadradinho corresponde exatamente a 1 centímetro quadrado. No quadrado, nós temos, tá? Cada lado mede 3 centímetros. E no quadrado, como os lados são iguais, então a área vai ser dada por lado vezes lado. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, esse quadrado, a área mede 9 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo é base vezes altura e a área do quadrado é lado vezes lado. Área do paralelogramo. O paralelogramo é uma figura que tem todos os seus lados paralelos entre si, tá certo? Nós podemos decompor um paralelogramo e transformá-lo em um retângulo, tá? Você está vendo aí esse triângulo que está na cor azul. Nós podemos passá-lo para o outro lado da figura e transformá-lo em um retângulo. Então, a área do paralelogramo também é dada por base vezes altura, tá? Nesse paralelogramo que está aí, a base dele mede 6 centímetros e a largura dele mede 4. Então, quanto é que mede a área desse paralelogramo? 6 vezes 4 dá 24. Centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Então, a área desse paralelogramo é igual a 24 centímetros quadrados. Então, todo paralelogramo nós podemos transformá-lo num retângulo. Então, a área dele também vai ser igual que a base vezes a altura. Área do triângulo. A área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, ao lado aí você tem um triângulo cuja altura mede 8 centímetros e cuja base mede 15 centímetros. Aí eu quero calcular a área desse triângulo. Então, nós vamos pegar exatamente essa fórmula matemática, base vezes altura dividido por 2, tá certo? E vamos calcular a área desse triângulo. Então, substituindo, a base é 15,
centímetros e a altura é 8 centímetros. Então, 15 vezes 8, ou 8 vezes 15, dá 120. 120 dividido por 2, então a área desse triângulo corresponde a 60 centímetros quadrados. A área do trapézio. Tá? Trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos entre si, os outros dois não são, ok? A fórmula matemática que calcula a área de um trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Nesse trapézio você tem o seguinte: a altura dele mede 4, a base menor mede 8 e a base maior, tá, que é o lado maior dele, mede 12 centímetros. Qual a área desse trapézio? Então nós vamos substituir nessa fórmula matemática que está aí para calcular a área do trapézio. Então ficaremos 12 mais 8 vezes 4 dividido por 2. Tá? Aí não esqueça de colocar o parênteses, tá? Para não ficar errado. 12 mais 8 vezes 4, aí você coloca o parênteses, aí vai ficar 12 mais 8, 20, sobre 2. 20 vezes 4 dá 80. 80 dividido por 2 dá 40. Então a área desse trapézio corresponde a 40 centímetros quadrados. Tá? Centímetros quadrados porque a unidade de medida que nós estamos trabalhando aí é o centímetro, ok? Agora, volume. O volume de um objeto é a medida que quantifica o espaço por ele ocupado. O caso mais simples, mais comum, consiste num cubo sólido, como você vê na figura, na imagem aí que está aí, ok? As unidades de medida de volume. A medida de volume no Sistema Internacional de Medidas, SI, é o metro cúbico, sendo que um metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo que tem um metro de aresta, né? Um metro de lado. Aí você vê as unidades de medida de volume, a unidade de referência, que é o metro cúbico, as outras unidades, à esquerda, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico, e as unidades que ficam à direita do metro cúbico, que são o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Ok? Volume do cubo. O volume do cubo é encontrado multiplicando-se o comprimento, a largura e a sua altura. Então, diferente das figuras bidimensionais que têm largura e altura, ou comprimento e altura, o cubo ele tem três dimensões, né? Todos os sólidos geométricos, os cubos e os paralelepípedos têm três dimensões. Aí você vê, tá certo? O comprimento, a largura e a altura. Então, para calcularmos o volume do cubo, basta nós multiplicarmos o seu comprimento pela sua largura, pela sua altura. Então, o volume desse cubo que está aí, que tem 1 metro de aresta de lado, é 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Isso corresponde a 1 metro cúbico. Então, o volume do cubo é dado por essa regrazinha matemática que está aí. Comprimento vezes largura vezes altura. O volume do paralelepípedo ou bloco retangular também é dado quando nós multiplicamos o comprimento, a largura e a sua altura. Diferentemente, o bloco retangular, o paralelepípedo, as suas faces, tá certo? São retangulares, enquanto no cubo as faces são quadrados. Mas a regra matemática para calcular o volume é a mesma, certo? Aí nós temos aí um exemplo. Nesse paralelepípedo, nesse bloco retangular, tá certo? O comprimento mede 12, a largura mede 6 centímetros e a altura dele correspondente mede 4. Qual é o volume em centímetros cúbicos, tá? Deste sólido geométrico? Aí basta multiplicarmos 12 vezes 6 vezes 4. O volume deste sólido geométrico, tá? Deste paralelepípedo, é igual a 288 centímetros cúbicos. Não se esqueça. Aí você tem aí, né, nos sólidos geométricos, nós temos três elementos importantes, muito importantes, que é o vértice, ok? Para você não confundir mais.
a face e a aresta. A aresta é o lado. O vértice são aqueles cantinhos que estão ali, ok? No sólido. Tá? E as faces no cubo são esses quadrados que você vê aí. Nas pirâmides, a mesma coisa. A aresta ao lado. Tá? O vértice, que são os cantinhos, os pontinhos. E as faces, que são que? Triangulares. Ok? E, finalmente, não se esqueça também da planificação dos dois sólidos geométricos, tá certo? Nós temos a planificação do cubo, tá certo? Aí ao lado, e a do paralelepípedo também, a planificação. Aí você vai observar exatamente isso, tá? No cubo as faces são quadrados, né? São todas quadrados, tem o mesmo comprimento. E no paralelepípedo as faces são retangulares, tá certo? Ok? Obrigado por participar da nossa aula, tá certo? Se cuidem. Um abraço do professor Portinelles.